Olá! Estamos iniciando mais um encontro onde discutimos temas de relevância para o setor público junto a especialistas que já atuaram ou que atuam no setor público. Antes de darmos continuidade à nossa conversa, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos na altura dos ombros, estou usando uma camisa branca até na altura do punho, das mãos, e uma calça verde. A minha camisa ela é branca com leves bolinhas vermelhas e pretas. E tem aqui ao meu lado o professor Gelson, que irá fazer sua audiodescrição também. Eu sou homem branco, cabelos e barbas agrisalhadas, estou usando um óculos branco, camisa azul e um blazer azul marinho. E hoje iremos conversar um pouco sobre algumas experiências no setor público e trazemos a grata presença do professor Gelson, que além de coordenador do curso de pós-graduação em Gestão Pública e Inovação, também foi professor universitário, né, por muitos anos na UFES e teve várias experiências no setor público enquanto gestor. E atualmente, né, muito recente, lançou um livro voltado também para experiências no setor público, que é o Confesso que Aprendi. Então, além de professor universitário, gestor público, também é escritor. Professor, se apresente, por favor. Olá, pessoal. Eu queria primeiro te agradecer por me considerar escritor. Eu estou começando a escrever, né? Eu fui gestor por muitos anos no setor público, fiz toda a minha carreira no setor público. Dentro desse tempo de carreira de quase 40 anos, 28 anos na Universidade Federal do Espírito Santo, na área de administração, e ocupei vários cargos também lá na universidade. Quando eu me aposentei, eu estava pró-reitor de assuntos estudantis. Fui secretário municipal de administração, de educação, e resolvi que eu tinha alguma coisa para colocar, tanto para pessoas que estão estudando administração, servidores públicos da ativa, ou pessoas que pretendem conhecer um pouquinho mais sobre o que eu chamei de boas práticas de gestão. Então, ele tem essa pegada, né, de trazer um pouco da história do Espírito Santo. Eu estou com 67 anos e durante os anos 70, final dos anos 70, eu vivenciei essa virada do Espírito Santo para a industrialização, né? Então, eu conto um pouquinho disso no livro e depois eu trabalho as boas práticas de gestão. Conflitos que eu resolvi com gestão de pessoas, como eu alcancei resultados. Então, ele tem essa pegada de contar a história e mostrar para o profissional da gestão como eu resolvi problemas e como eu pratiquei, né, porque na verdade são práticas, como eu pratiquei gestão na administração pública. Ainda que a administração pública, o foco, né, ele também serve para o gestor do setor privado. Professor, você já começou a contar um pouco a história, né, desse livro, mas eu queria que você falasse um pouco como que você chegou nesse título, que é um título um pouco intuitivo, né? Sim. É muito difícil, né? Assim, eu não sei se todo escritor tem esse problema, mas eu comecei a escrever e depois, bom, e agora? Qual é o título, né? Eu me lembro da minha filha, a gente veio definir o nome da minha filha um dia antes dela nascer. Então, assim, parece fácil, mas não é tão fácil definir um título. E aí, estou conversando para cá, e minha esposa, por que você não se inspira no Pablo Neruda e faz alguma coisa do Confesso que Vivi, que é o livro clássico do Neruda, né? E eu me lembrei que o Juca Kfouri tem um livro para crianças sobre esporte, sobre futebol, que ele usa essa ideia do Pablo Neruda e faz Confesso que Perdi. Falei, bom, se é alguma coisa que durante o tempo que eu trabalhei, eu aprendi com pessoas distintas, né? Aí eu falei, bom, então eu vou colocar Confesso que Aprendi. E aí um subtítulo, aí vem essa inspiração do Pablo Neruda, sem pretensão nenhuma de chegar onde ele chegou, né? Uma pessoa extremamente importante na literatura internacional, mas assim, provocando as pessoas. Então ele tem memórias e provocações sobre boas práticas de gestão. Então eu trago
a história do que eu vivi enquanto gestor e como a gente pode sair de algumas armadilhas para alcançar resultados. Eu tive a oportunidade de ler o livro e realmente ele tem uma forma muito gostosa de leitura, né? Uma leitura rápida, fácil, né? Já estou fazendo aí uma indicação, uma sugestão. Mas um dos pontos que o livro traz é a questão da liderança. E eu queria que, né, o professor comentasse um pouco como esse processo de liderança influencia na gestão e qual que é a importância disso. Sim, é interessante, assim, porque quando meu período de professor, a gente trabalhava muito a ideia da construção social da realidade. E a literatura tem algum pedaço parte da literatura sobre liderança, que ela é muito assim, como ser líder, né? Tipo, quem comeu meu queijo, como é que eu faço? Como se tivesse uma fórmula para você se tornar um líder. E, na verdade, a ideia que eu trago no livro, que vem ancorada em vários autores nessa linha de pensamento, que a gente constrói liderança. Não existe uma pessoa que nasceu com liderança inata, ela não nasceu. Ninguém nasceu líder, mas ele pode se tornar e construindo com as outras pessoas a liderança. Então, assim, tem muito de você conhecer o contexto no qual você está, né? O grupo com o qual você está lidando e como é que você se coloca perante as pessoas. Porque você pode ser um especialista, você pode se achar uma pessoa que numa mesa de bar, todo mundo está te ouvindo, e num ambiente profissional você não consegue porque você não faz uma leitura adequada daquele ambiente, e aí não se dá uma construção, uma relação de troca com as outras pessoas. Então, uma coisa que eu trabalho muito no livro é isso. E tem umas coisas assim, como é que você se apresenta para o seu grupo de subordinados ou de pessoas com as quais você vai trabalhar, né? Tem uma passagem interessante de uma ex-aluna minha que ela hoje é funcionária da universidade já há muitos anos, e eu cheguei um dia para conversar com ela, e ela tinha acabado de receber um novo chefe, um pró-reitor, que eu conhecia também. E aí eu falei, e aí, como é que está o nosso pró-reitor? Não sei, ele não veio se apresentar até hoje, e ela tinha um cargo de chefia. Então, assim, se você não se apresenta para a sua equipe, se você não diz o que você quer, quem você é, o que você espera desse grupo, você não cria uma ponte para essa construção. É para além da comunicação, então, Sim, né? Sim, é para além da comunicação. A comunicação é importante porque você precisa saber transmitir e ouvir também, né? Mas, assim, é você cativar isso, querer construir esse retorno das pessoas. Porque quem está ali, e o setor público é muito interessante, porque há 4 anos a gente troca, né? Quando o gestor fica 4 anos, não estou falando do prefeito ou do governador ou do presidente, mas as equipes da secretaria, elas trocam muito. Então, a cada período você está recebendo uma pessoa nova e o servidor de carreira está ali. Ele fica esperando, quem é que vem agora? Quem é essa pessoa? E muitos deles chegam ali e ficam, na época do carimbo, batia carimbo, agora fica no IDOX. E não conversa com ninguém, não diz a que ele veio, o que ele espera do grupo. Então, você não consegue construir uma liderança, né? Essa liderança, ela também envolve a questão do planejamento? Sim. Por que da minha pergunta? O livro, ele traz, né, algumas questões relacionadas ao planejamento. Sim. E qual o papel disso na gestão pública? Comenta um pouco para nós. Essa pergunta é interessante, Ara, porque o planejamento ele é fundamental, né? E os meus 40 anos de serviço público, a gente ainda vê hoje, né, e eu continuo atuando em consultoria, a gente percebe a dificuldade na administração pública, principalmente, de se pensar em planejamento. A liderança ela é importante porque você legitima a sua autoridade, né? Porque uma coisa é você ter um cargo de chefia, você tem autoridade formal. Outra coisa é você, com essa autoridade formal, você exercer uma influência sobre terceiros. E aí nós estamos falando de liderança construída. A partir daí, bom, eu quero pensar o que eu vou fazer e como vou fazer. E aí entra o planejamento. E a gente percebe, né? E a gente atua. Eu estou tendo o prazer de ser entrevistado por você, mas a gente já trabalha junto há algum tempo. A gente percebe como as pessoas, na hora que a gente quer fazer, vamos fazer um plano, vamos pensar uma política para daqui a um ano, as pessoas dizem que não tem tempo para parar, porque aquilo não é trabalho. Eu estou trabalhando, eu não posso parar. É como se o planejamento não fosse trabalho, né? Você parar para discutir e pensar o que você vai fazer. A minha tese de doutorado, que eu terminei no ano 2000,
tem uma coisa do apagador de incêndio, né? Eu trabalhei com gestores estaduais para identificar o perfil do gestor capixaba naquela época, final dos anos 90. E tem uma coisa do imediatismo. E um entrevistado, isso está no capítulo da tese, que ele usou a expressão: nós aqui não somos plantadores de carvalho, somos plantadores de coco. Eu falei, explica isso. Senão, porque a gente é imediatista. O carvalho é uma árvore que você tem que plantar e espera 50 anos para ficar madura. O coco, com 2, 3 anos, ele está dentro. Então, assim, a gente é imediatista e não quer pensar a curto, a médio e longo prazo. E nem quer parar para refletir sobre a realidade e como influenciar nela, né? E agora, ainda dentro, né, da temática de planejamento, o livro traz uma passagem que eu gosto muito, que trata do sonhar grande e bonito. O que é isso, né? Como é que o leitor, dá uma pincelada, como é que o leitor pode se identificar com esse sonhar grande e bonito? Isso pode gerar um plano de trabalho. Isso aí brotou há anos, né? No período que eu fui secretário de Educação, já há alguns anos, municipal, e eu falava para a diretora, gente, vamos fazer coisas, vamos pensar diferente a educação, nós temos recursos, vamos criar coisas novas. Ah, secretário, mas a gente não consegue, é serviço público, a gente não pode pensar. Eu falei, não, vamos pensar grande e bonito. Aí ficou na minha cabeça. Eu comecei a trabalhar com diretores e diretoras escolares, vamos pensar grande. Então eu quero construir uma ponte de ouro, daqui para Vila Velha, a 4ª ponte, toda em ouro. Tá bom. É porque você vai dar mobilidade para as pessoas. Ah, mas espera aí, na hora que eu boto no papel não dá o ouro, mas dá uma ponte concreta. Então você tem uma ideia bonita que você vai lapidando, né? Pega o ouro bruto e transforma numa ponte de aço ou de concreto e chega a Vila Velha com mobilidade. Então, assim, a gente não deve... Qual é a mensagem que fica por trás? Não devemos ter medo de querer diferente, de pensar diferente. E aí casa com a ideia da inovação, que é o curso da pós-graduação, que é a ESESP, né? Que a gente está atuando nele. Você inovar é pensar diferente, é ir além do que você está pensando. Não importa se é uma coisa, naquele momento, impossível. Então, você pega do impossível até chegar no possível. A ideia da mobilidade ficou ali no exemplo da ponte, ainda que não seja de ouro. Agora, uma curiosidade, né, para quem está nos assistindo. O livro, ele é voltado só para servidor público, só para o gestor público? Sim. Na verdade, assim, são experiências, assim, porque o livro é do que eu vivi, né? Então, assim, o que eu aprendi, muito da gestão pública, eu trabalhei o tempo todo. Ele só tem uma passagem no livro, no início, quando eu fiz escola técnica, né? Na época era chamada Escola Técnica, hoje é Instituto Federal de Ensino, ali de Cutuquara, e eu trabalhei 2 anos e meio como técnico de estradas. Então, tem uma passagem aí com os operários que eu trabalhava, muito novo, eu fui gerenciar operários e aprendi muito com eles. Muitos, na época, tinham participado da construção de Brasília. Olha que coisa interessante. Eles tinham histórias maravilhosas para me contar. Eu apanhei muito também, porque eu estava começando, novo, né? Mas, assim, não é só para o setor público. Por quê? Quando você fala de liderança, fala de planejamento, fala de dialogar com pessoas, fala de alteridade, isso cabe tanto no público como no privado. É diferente se eu fosse escrever um livro sobre direito administrativo na gestão pública, aí é muito específico. Uhum. Mas essas são experiências de um gestor, por acaso, no setor público, que me orgulha muito, porque a minha vida foi toda dedicada e ainda é o setor público, né? Eu botei na minha cabeça um dia que, assim, a minha contribuição, se é que ela existe para a sociedade de onde eu vivo, seria via administração pública. Então, o meu pé, ele foi só para o setor privado durante 2 anos e meio, depois que eu entrei para a universidade, nunca mais, ainda como estudante, eu comecei já a estagiar e nunca mais saí. Então, assim, ele não é exclusivo para o setor público. Agora, o gestor público vai se identificar muito, e o do privado também. Algumas coisas ali ele vai pensar e vai dizer, bom, isso aqui eu poderia seguir esse caminho. Né? Principalmente porque ele fala de gestão, Sim, né? E exato. Gestão é gerir como um todo. É Exato. A vida pessoal, é profissional, Sim. as relações. Eu costumo dizer assim, quando você acorda de manhã, né? Quando você escolhe escovar ou não os seus dentes, você está falando de processo decisório. Você está gerindo sua vida. Então, assim, gestão não é exclusiva nem do gestor público, nem do privado, é de todos nós. Né? Ela está na nossa vida desde o dia que eu amanheço, na hora que eu amanheço o dia,
que eu digo, não, hoje eu não vou escovar dente. Hoje eu vou encontrar com a Áurea e quero que ela sinta o odor péssimo da minha boca, eu não guardo a Áurea. Então eu decido, eu escolhi, eu decidi, né? Ou então eu decido que não vou escovar dente porque daqui a 10 anos eu quero ir ao dentista, quero botar meus dentes de ouro, porque eu quero tirar tudo, né? Então, assim, gestão ela cabe em qualquer momento da vida, né? Se você vai comprar um carro, se você não vai comprar um carro, se você vai usar tal roupa quando você sai de casa. Agora, para você atuar numa organização pública ou privada que lida com terceiros, com produto ou serviço, se você não souber gestão e não construir práticas de gestão, você não vai deixar marca nenhuma, né? Porque ela é uma ciência e é uma arte ao mesmo tempo. Então, assim, existe uma escola, existem pensamentos e formas de se fazer gestão. E para a gente encerrar, queria que reforçasse qual que é a mensagem principal do livro e como que ele pode ser adquirido. Essa é a pergunta mais difícil das nossas conversas aqui com os nossos convidados, né, Áurea? Eu acho assim que a mensagem que fica é o que você já me provocou há pouquinho, é gestão, né? A gente precisa, no setor público, aí eu vou falar para o público que a gente está mais dirigido aqui, que são os nossos estudantes de pós-graduação e o público que nos assiste via portal da ESESP, gestão. A gente tem muitas funções de governo que você tem especialista da área de saúde, que você tem especialista na área de transporte, que você tem especialista na área de segurança pública, mas todos eles, a gestão ela é transversal, ela é interdisciplinar, né? Então, por isso que esse curso ele chama gestão pública, ele não vai formar o advogado, o administrador, ele vai formar um profissional gestor. Então, você tem... nos Estados Unidos é muito interessante, porque você tem os MBA, que aqui copiaram de uma forma errada, aqui no Brasil, mas assim, você se forma advogado, você se forma médico, você vai fazer um MBA, uma pós-graduação em gestão. Por quê? Qualquer profissional faz gestão. Então, você não tem a graduação em administração. Porque, por exemplo, eu sou formado, graduado, mestre, tudo em administração, mas eu poderia ser um bom gestor e não ter feito a graduação, embora o Conselho Regional vai me pegar aqui, porque tem uma defesa da profissão. Mas, enfim, gestão é para todo mundo, né? E a gente, no setor público, aí eu falo agora para o setor público, a experiência que nós acumulamos, que a gente precisa investir em gestão. Precisa pensar, e esse curso de Gestão Pública e Inovação que a ESESP, que a Laís Garcia, como diretora, assumiu para ela, né? Como uma marca que ela vai deixar aí para o resto da história da ESESP, que completa 50 anos ano que vem, né? Essa pedra fundamental, né? Essa base para a gente começar a formar gestores. E o Estado do Espírito Santo vem mostrando isso, né? O governo do Estado tem investido em cursos, em formação de lideranças, né? Para fazer a gestão pública. Eu acho que isso é a marca do livro, essa é a importância da gestão. Professor Gelson, eu agradeço muito a sua participação. É mais do que a divulgação de um livro, né? A gente está falando de gestão e de temas importantes que implicam na forma de gerir, né? A própria pós-graduação, ela é uma inovação e trazer esses temas no livro também é um estímulo para que a gente possa se aprofundar ainda mais com o tema. Comenta, por favor, como é que pode ser adquirido o livro. Ah, sim, né? Esqueci. Eu sou péssimo. Eu fui professor de administração há vários anos, mas eu não sei usar o meu marketing, eu não sei. Eu acho que eu não venderia uma cocada, eu iria falir se eu tivesse um negócio próprio. Assim, no link vai aparecer aqui, tem um e-mail, né, da Centelha, que é uma empresa de consultoria, que a minha filha fundou e agora eu estou com ela junto. E aí você pode escrever por e-mail e aí eu entro em contato e a gente faz essa troca, né, vamos dizer. Muito, muito bem, obrigada. Obrigado a você. E quero agradecer mais uma vez a todos que nos assistem, que nos acompanham. Esse espaço é para a gente discutir realmente a gestão pública, especialmente no Espírito Santo, e fica aqui uma dica, né, uma sugestão de leitura voltada para o tema de gestão. Agradecer mais uma vez a Laís, que é a diretora da ESESP, e a TVE, que conjuntamente com a ESESP tem organizado e promovido esses espaços.